Acordar todos os dias é um convite para renascer. Imagine que cada amanhecer é uma folha em branco, uma nova chance de esculpir nossa realidade. O estoicismo nos ensina que a maneira como começamos as primeiras horas da manhã pode moldar completamente nosso destino. É nesse contexto que se revela uma poderosa verdade. Ao nutrirmos nossos pensamentos com intenções claras e positivas, criamos uma base firme para enfrentar os desafios do cotidiano. Você já parou para pensar na força que reside em simplesmente respirar? A respiração consciente, uma prática antiga, é como um farol que ilumina o caminho para o autocontrole diante do caos. Mas não para por aí. A visualização é outra ferramenta poderosa que o estoicismo nos oferece. Antecipar os desafios e as gratificações do dia nos prepara para a batalha emocional, permitindo que enfrentemos o que está por vir com bravura e sabedoria. Mas como começamos de verdade? A escolha da primeira ação ao acordar não é apenas um detalhe, é um reflexo do que realmente valorizamos. Ao optar por um gesto que ressoe com nossos princípios, garantimos que nosso dia esteja alinhado com a nossa verdadeira essência. E lembre-se, seus primeiros pensamentos e palavras precisam ser como sementes frutíferas, positivas e proativas, para manter o controle sobre seu estado mental. Neste vídeo, mergulharemos em 12 meditações estoicas, cada uma chave para abrir portas de paz interior e força mental. É hora de focar no que realmente importa, eliminar as preocupações que nos cegam e silenciar o ruído do mundo exterior. Ao cultivar a paciência, fortaleza interior e caráter, encontramos um caminho mais consciente e equilibrado. Prepare-se para descobrir como transformar sua manhã e, consequentemente, sua vida. Vamos explorar juntos como criar dias perfeitos e serenos, armados com as lições do estoicismo. Este é um chamado para você. Comece sua jornada de transformação agora. Estrutura do vídeo. 1. Amanhecer, a oportunidade de renascimento. 2. Respiração consciente, o poder do agora. 3. Visualização, antecipando o sucesso e os desafios. 4. A escolha da primeira ação, refletindo nossos valores. 5. Salmentos positivos, a semente do dia. 6. Silenciar o ruído interno, foco no essencial, caminho para a liberdade. Cultivando paciência, o aprendizado na tradição estoica, fortaleza interior, a chave para a resiliência. 10. Desenvolvendo caráter, o verdadeiro legado. Viver conscientemente, o presente como um presente. 12. Transformando cada dia em uma experiência poderosa. Prepare-se para uma jornada de descoberta e autotransformação. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua ação de hoje pode ser a semente da transformação de alguém amanhã. Vimos até agora a importância vital das primeiras horas do dia, como elas nos convidam a um renascimento, como a respiração consciente nos ancora no agora, como a visualização nos prepara para o que virá, e como a escolha da primeira ação, alinhada aos nossos valores, e a nutrição de pensamentos positivos moldam nossa jornada. Mas o caminho para um dia sereno e produtivo não para por aí. Há outros pilares estoicos que nos guiam profundamente. 6. Silenciar o ruído interno, o foco no essencial, no turbilhão do mundo moderno. Somos constantemente bombardeados por informações, notificações, exigências e expectativas, tanto externas quanto internas. É um ruído constante que muitas vezes nos impede de ouvir a nós mesmos, de discernir o que é verdadeiramente importante. Os estoicos, mesmo sem a cacofonia digital dos nossos tempos, já compreendiam a necessidade de criar um santuário mental,
um espaço de quietude onde a razão pudesse florescer. Marcos Aurelius nos dizia: a maior parte do que dizemos e fazemos não é essencial. Se você pudesse eliminá-la, teria mais tempo e mais tranquilidade. Pergunte a cada momento: isso é necessário? Este convite para o silêncio não é sobre calar o mundo exterior, embora isso também seja útil, mas sobre acalmar a mente, diminuir o incessante diálogo interno de preocupações, julgamentos e distrações. Pense na sua mente como um lago. Quando ele está agitado com ondas e correntes, é impossível ver o fundo. Impossível ver com clareza o que está sob a superfície. Mas quando a superfície se acalma, a água se torna transparente e você pode ver cada detalhe, cada pedra, cada peixe. Assim é a nossa mente. No dia a dia, esse ruído se manifesta de diversas formas. É a lista interminável de tarefas que gira na sua cabeça enquanto você tenta relaxar. É a autocrítica implacável que surge quando você comete um erro. É a comparação constante com os outros que surge quando você rola o feed das redes sociais. É a preocupação antecipatória com eventos futuros que ainda nem aconteceram. Tudo isso forma uma névoa densa que obscurece a clareza e nos rouba a paz. Para silenciar esse ruído, precisamos de prática. Não é algo que se conquista de uma vez, mas um músculo que se fortalece com o uso. Uma das formas mais eficazes é o que chamamos de presença plena ou mindfulness. Isso não é uma prática mística, mas uma habilidade prática de direcionar intencionalmente sua atenção para o momento presente, sem julgamento. Quando você se pega divagando, preocupado ou distraído, traga gentilmente sua atenção de volta ao que você está fazendo agora. Se está lavando a louça, sinta a água, a espuma, o cheiro do sabão. Se está caminhando, sinta o chão sob seus pés, o ar em sua pele. Os estoicos entendiam que a maioria de nossas aflições não vem dos eventos em si, mas de nossos julgamentos sobre esses eventos. O ruído interno é, muitas vezes, a voz de nossos julgamentos precipitados e de nossas crenças irracionais. Ao aprender a observar nossos pensamentos sem nos apegar a eles, ao reconhecer que um pensamento é apenas um pensamento e não a realidade, começamos a desmantelar a fonte desse barulho. Imagine-se como um guarda em um portão. Você vê os pensamentos chegando, mas não precisa deixá-los entrar e fazer bagunça em sua casa mental. Você pode simplesmente observá-los e deixá-los passar. No início do dia, antes que o mundo externo comece a invadir, crie um espaço para essa quietude. Pode ser através de alguns minutos de meditação, focando na respiração, ou simplesmente sentando em silêncio, observando os pensamentos que surgem sem se engajar neles. Essa prática matinal de silenciar o ruído interno não é apenas um luxo. É uma necessidade para quem busca uma vida de propósito e serenidade. Ela nos permite focar no essencial, discernir o que está sob nosso controle e o que não está, e agir com sabedoria em vez de reagir impulsivamente. É como sintonizar uma rádio. Você precisa encontrar a frequência certa para ouvir a música claramente, e essa frequência é a sua consciência plena, livre das interferências. 7. Eliminando preocupações, o caminho para a liberdade. Seguindo a linha de silenciar o ruído interno, um dos maiores sabotadores da nossa paz é a preocupação. Não estou falando de planejar ou antecipar desafios de forma construtiva, mas daquela ruminação ansiosa, do e se constante que nos rouba o presente e nos aprisiona em um futuro incerto. Sêneca, com sua sabedoria atemporal, nos alertou:
sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase ecoa poderosamente em um mundo onde a ansiedade se tornou uma epidemia. Pense na quantidade de energia mental que você gasta se preocupando com coisas que nunca acontecem, ou com coisas que, mesmo que aconteçam, estão completamente fora do seu controle. É como tentar segurar a água com as mãos abertas. Um esforço fútil que só resulta em frustração e esgotamento. Os estoicos nos oferecem uma bússola inestimável para navegar nesse mar de incertezas, a dicotomia do controle. Eles nos ensinam a distinguir entre aquilo que está sob nosso controle absoluto, nossos julgamentos, nossas ações, nossas reações, e aquilo que não está, eventos externos, as ações dos outros, o passado, o futuro. Eliminar preocupações não significa ignorar problemas ou ser irresponsável. Significa direcionar nossa energia para onde ela realmente pode fazer a diferença. Se algo pode ser resolvido, resolva. Tome a ação necessária. Se não pode ser resolvido, ou se não está sob seu controle, aceite. Aceitação não é resignação passiva, mas um reconhecimento ativo da realidade, uma liberação do peso de algo que não podemos mudar. Imagine que você está em um barco e uma tempestade se aproxima. Você não pode controlar o vento, a chuva ou as ondas, o que está fora do seu controle. Mas você pode verificar se o barco está em boas condições, se os remos estão no lugar, se você tem suprimentos, o que está sob seu controle. Preocupar-se com a intensidade da tempestade não a fará diminuir. Preparar-se para ela, sim, pode salvar sua vida. Essa é a essência da premeditatio malorum, uma prática estoica mal compreendida. Não se trata de preocupar-se com o mal, mas de premeditar o mal, de contemplar a possibilidade de que as coisas podem dar errado, não para gerar ansiedade, mas para nos preparar mentalmente e emocionalmente para elas. Ao imaginar os piores cenários e pensar em como reagiríamos com virtude, tiramos parte do seu poder de nos chocar e paralisar. Se você já considerou que pode perder o emprego, adoecer ou enfrentar uma grande dificuldade, e já pensou em como você responderia a isso com coragem e sabedoria, o golpe, caso ele venha, será menos devastador. Você já terá praticado mentalmente sua resiliência. No cotidiano, a eliminação de preocupações se manifesta na forma como abordamos nossos desafios. Ao invés de nos afogarmos em "e se", perguntamos: o que eu posso fazer agora? O que está ao meu alcance? Essa mudança de perspectiva é libertadora. Ela nos tira do papel de vítimas passivas dos nossos pensamentos e nos coloca no assento do motorista da nossa própria vida. Comece o seu dia com a intenção clara de identificar e descartar as preocupações improdutivas. Ao invés de permitir que sua mente divague por cenários hipotéticos negativos, traga de volta para a realidade presente. Pergunte a si mesmo: essa preocupação me ajuda a agir? Ela me dá clareza ou apenas me consome? Se a resposta for a última, pratique soltá-la. Respire. Lembre-se da dicotomia do controle e redirecione sua energia para o que importa, suas ações e sua atitude no momento presente. Essa disciplina mental é a chave para a liberdade, para uma mente que não é escrava de seus medos, mas mestra de seu próprio destino. 8. Cultivando paciência. O aprendizado na tradição estoica. No ritmo acelerado do mundo moderno, a paciência parece uma virtude em extinção. Queremos tudo para ontem. Resultados instantâneos, gratificação imediata, soluções rápidas. Mas a vida, a natureza e o próprio processo de crescimento pessoal operem em seu próprio tempo. A impaciência é a inimiga da sabedoria, da virtude e da paz interior. Os estoicos, em sua profunda compreensão da natureza das coisas, viam a paciência não como uma passividade resignada,
mas como uma forma ativa de força e resiliência. Paciência, na tradição estoica, é a capacidade de suportar adversidades, atrasos ou provocações com calma e equanimidade, sem ceder à frustração ou à raiva. É a compreensão de que nem tudo acontece no nosso tempo, e que muitos processos importantes, como o desenvolvimento do caráter, o aprendizado de uma nova habilidade ou a superação de um desafio, exigem tempo, esforço contínuo e a capacidade de tolerar o desconforto inerente ao progresso. Pense em um agricultor. Ele não planta uma semente e espera que a árvore dê frutos no dia seguinte. Ele sabe que há um tempo para arar a terra, um tempo para plantar, para regar, para esperar. Ele não se frustra com a lentidão do crescimento. Ele respeita o processo natural. Da mesma forma, nosso crescimento pessoal e a construção de uma vida virtuosa exigem um respeito similar pelo tempo e pelo processo. Não podemos forçar a maturidade, mas podemos nutrir as condições para que ela aconteça. A impaciência, por outro lado, é uma reação emocional à nossa incapacidade de controlar o tempo ou os resultados. Ela surge da nossa expectativa de que as coisas deveriam ser de um certo modo, em um certo momento. Quando essa expectativa é frustrada, sentimos raiva, ansiedade ou desânimo. Mas como os estoicos nos lembram, não são os eventos que nos perturbam, mas nosso julgamento sobre eles. A impaciência é um julgamento de que o tempo ou a situação não estão de acordo com o que eu desejo. Para cultivar a paciência, precisamos primeiro aceitar a realidade de que o tempo e os resultados de muitas de nossas ações não estão sob nosso controle direto. O que está sob nosso controle é nossa resposta a essa realidade. Podemos escolher nos irritar, ou podemos escolher manter a calma e continuar agindo com virtude. Marcus Aurelius, em suas meditações diárias, nos lembrava constantemente da brevidade da vida e da importância de agir no presente, aceitando o que o destino nos apresenta. Ele entendia que a vida é uma série de eventos sobre os quais temos pouco controle, mas que nossa atitude diante desses eventos é tudo. No seu dia a dia, a paciência se manifesta de inúmeras maneiras. É a paciência de esperar na fila, sem se irritar. É a paciência de lidar com um colega de trabalho difícil, sem perder a compostura. É a paciência de persistir em um projeto que parece não avançar. É a paciência de aceitar que a mudança pessoal é um processo lento e gradual, cheio de recaídas e avanços. Para desenvolver essa virtude, comece a observar onde a sua impaciência surge. É no trânsito, nas interações com os filhos, diante de uma nova tecnologia. Identifique os gatilhos. Em seguida, pratique a respirar fundo e conscientemente quando sentir a impaciência surgir. Lembre-se da dicotomia do controle. Você não controla o atraso, mas controla sua reação a ele. Pratique a reformulação. Em vez de pensar, isso é um atraso terrível, pense, isso é uma oportunidade para praticar a calma, para observar meus pensamentos, ou para fazer algo útil com este tempo inesperado. A paciência é a base para a perseverança e a disciplina. Sem ela, desistimos facilmente diante das dificuldades. Com ela, somos capazes de suportar o que for necessário para alcançar nossos objetivos virtuosos e para manter a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. É uma virtude que nos liberta da tirania da pressa e nos permite viver de acordo com o ritmo natural da vida, com serenidade e propósito. Fortaleza interior, a chave para a resiliência. Se a paciência nos ensina a suportar os processos da vida, a fortaleza interior é a rocha sobre a qual construímos nossa resiliência diante das inevitáveis tempestades. A vida é imprevisível. Perdas, falhas, doenças, desilusões. Esses são elementos intrínsecos à experiência humana.
A questão não é se eles acontecerão, mas como reagiremos a eles. A fortaleza interior não é a ausência de dor ou medo, mas a capacidade de enfrentá-los com coragem, manter a calma sob pressão e emergir mais forte das adversidades. Para os estoicos, a fortaleza ou coragem é uma das 4 virtudes cardeais. Não se trata de uma bravura imprudente, mas de uma ousadia baseada na razão. É a coragem de agir de acordo com a virtude, mesmo diante do perigo, do medo ou do desconforto. É a coragem de aceitar a realidade como ela é, sem se desesperar. Pense em um bambu. Ele não se opõe ao vento. Ele se curva, flexiona-se, mas não se quebra. Depois que a tempestade passa, ele retorna à sua posição original. Essa é a essência da resiliência, e essa é a fortaleza interior que os estoicos buscavam cultivar. Eles entendiam que a vida nos testaria, e que a verdadeira força não reside em evitar esses testes, mas em passar por eles com integridade e sabedoria. Como construímos essa fortaleza? Primeiro, através da compreensão da dicotomia do controle, reconhecendo que certas coisas estão fora de nosso alcance. Liberamos a energia que seria gasta em frustração e desespero. Em vez de lutar contra o que não pode ser mudado, concentramos nossa energia em nossa resposta, que é o que está sob nosso controle. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas. Se algo ruim acontece, não é o evento em si que nos faz sofrer, mas nosso julgamento de que é ruim ou terrível. Ao mudar nosso julgamento, mudamos nossa experiência. Em segundo lugar, através da prática da premeditatio malorum, que mencionei anteriormente. Ao contemplar as adversidades antes que elas aconteçam, não nos tornamos pessimistas, mas nos preparamos mentalmente. Quando uma dificuldade surge, ela não nos pega completamente de surpresa. Já teremos ensaiado mentalmente como manter a calma, como agir com razão e como encontrar significado na dificuldade. Isso é como um atleta que treina exaustivamente para uma competição. Ele não espera que seja fácil, ele se prepara para o desafio. Terceiro, através do enfrentamento gradual de pequenos desconfortos. Não precisamos esperar uma grande crise para desenvolver a fortaleza. Podemos praticá-la no dia a dia. Escolher levantar cedo, mesmo quando a cama está confortável. Escolher fazer a tarefa mais difícil primeiro, mesmo quando a procrastinação chama. Escolher ser gentil com alguém que foi rude, mesmo quando a raiva nos tenta. Cada pequena escolha de enfrentar o desconforto e agir com virtude é um tijolo na construção da nossa fortaleza interior. No cotidiano, a fortaleza interior se manifesta em situações como a capacidade de manter a calma em uma discussão acalorada, de continuar trabalhando em um objetivo mesmo diante de fracassos repetidos, de aceitar uma crítica construtiva sem se ofender ou de se levantar após uma queda sem se render ao desespero. É a capacidade de ser seu próprio porto seguro, sua própria fonte de força em um mundo que está constantemente mudando. Comece o dia lembrando-se de que você é capaz de enfrentar qualquer coisa que a vida lhe apresentar. Não como um otimismo cego, mas como uma convicção baseada na sua capacidade de escolher suas respostas. Pense nos desafios que podem surgir e visualize-se lidando com eles de forma calma, racional e virtuosa. Lembre-se que você tem uma bússola interna, a razão, que pode guiá-lo através de qualquer tempestade. A fortaleza interior não é um dom, é uma conquista. E cada manhã é uma nova oportunidade para fortalecê-la, tornando-se mais resiliente, mais inabalável, mais verdadeiramente livre. Desenvolvendo o caráter, o verdadeiro legado.
Se a fortaleza interior é sobre nossa resiliência diante dos eventos externos, o desenvolvimento do caráter é sobre quem nos tornamos internamente através de nossas escolhas e ações. Para os estoicos, a virtude, e não a riqueza, o prazer ou a fama, era o único bem verdadeiro. Viver em conformidade com a natureza, que para eles significava viver de acordo com a razão e a virtude, era o propósito supremo da existência. Nosso caráter, portanto, não é apenas um conjunto de traços, mas a expressão prática de nossa filosofia de vida. É o nosso verdadeiro legado. Caráter, no sentido estoico, é a manifestação consistente das 4 virtudes cardeais: sabedoria, conhecimento do que é bom, mal e indiferente; justiça, tratar os outros com equidade e bondade; coragem, enfrentar o medo e a adversidade com razão; e temperança, autocontrole e moderação. Não basta conhecer essas virtudes, é preciso vivê-las. Cada ação, cada escolha, cada reação, por menor que seja, é uma oportunidade de esculpir nosso caráter. Pense em um escultor. Ele não faz uma obra-prima de uma só vez. Ele começa com um bloco bruto de mármore, e a cada batida do cinzel, a cada raspagem, ele remove o excesso, revelando a forma que ele vislumbra. Da mesma forma, nós somos o escultor de nosso próprio caráter. Nossas escolhas diárias são as batidas do cinzel que removem as impurezas. A impaciência, o egoísmo, a covardia, a indulgência. E revelam a pessoa virtuosa que podemos ser. No mundo moderno, somos constantemente tentados a comprometer nosso caráter em busca de conveniência, prazer ou status. É fácil mentir para evitar um problema, evitar um confronto por medo, ceder à raiva por frustração, ou buscar a gratificação instantânea em detrimento do nosso bem-estar a longo prazo. Mas cada vez que cedemos, estamos moldando um caráter fraco, inconsistente, que não nos servirá bem quando os verdadeiros testes da vida chegarem. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais influentes filósofos estoicos, enfatizava a importância da nossa prohairesis, nossa escolha moral, nossa vontade. Ele dizia que somos responsáveis apenas pela nossa prohairesis e que ela é a única coisa que está verdadeiramente sob nosso controle. Não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar como escolhemos responder a eles, e essa escolha é o cerne do nosso caráter. Desenvolver caráter é um processo contínuo e intencional. Começa com a autoconsciência, reconhecer nossas falhas, nossos preconceitos, nossas inclinações menos virtuosas. Em seguida vem a disciplina. Fazer escolhas conscientes que nos alinhem com a virtude, mesmo quando é difícil. E, finalmente, a reflexão. Revisar nossas ações no final do dia, aprendendo com os erros e celebrando os acertos. No cotidiano, o desenvolvimento do caráter se manifesta em atos simples, mas poderosos. É ser honesto, mesmo quando a verdade é desconfortável. É cumprir a palavra dada, mesmo quando seria mais fácil desistir. É perdoar quem te ofendeu, mesmo que a raiva seja uma tentação. É agir com coragem em situações de medo, não por ausência de medo, mas apesar dele. É praticar a moderação em todas as coisas, resistindo aos excessos. Comece cada manhã com a intenção clara de agir de acordo com a virtude. Pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa eu quero ser hoje? Como uma pessoa sábia, justa, corajosa e temperante agiria nesta situação? Seja em uma conversa difícil, em uma decisão de trabalho ou em uma interação familiar. Cada momento é uma tela em branco para pintar o retrato do seu caráter. Lembre-se, o verdadeiro legado não está nas coisas que acumulamos, mas na pessoa que nos tornamos. O caráter é a única riqueza que carregamos conosco para sempre.
e é a fundação para uma vida verdadeiramente significativa e inabalável. Hajj. Viver conscientemente. O presente como um presente. No cerne de toda a filosofia estoica e de suas práticas diárias, reside um princípio fundamental: viver conscientemente. Em um mundo de constante distração e projeção, seja para o passado com arrependimentos ou para o futuro com ansiedade, a capacidade de estar plenamente presente é um superpoder. Os estoicos nos lembram que o único tempo que realmente possuímos é o agora. O passado já foi. O futuro é incerto. O presente é o nosso único ponto de alavancagem para a ação e experiência. Viver conscientemente não é apenas estar ciente do que está acontecendo ao seu redor, mas também do que está acontecendo dentro de você. Seus pensamentos, suas emoções, suas sensações corporais. É estar engajado de forma plena e intencional em cada momento, em vez de passar pela vida em piloto automático, perdendo a riqueza das experiências. Pense em quantas vezes você comeu uma refeição sem realmente saboreá-la, ou conversou com alguém enquanto sua mente estava em outro lugar, ou caminhou pela natureza sem notar a beleza ao seu redor. Essa é a vida despercebida, uma existência diluída pela falta de atenção plena. Marcos Aurelius, o imperador filósofo, frequentemente nos recordava da brevidade da vida e da importância de viver cada momento como se fosse o último. Essa não é uma visão mórbida, mas um convite urgente para aproveitar plenamente o agora. Não age como se tivesses 10.000 anos para viver. O destino está pairando sobre ti. Enquanto vives, enquanto é possível, torna-te bom. A distração é o inimigo da consciência. No nosso mundo, somos constantemente puxados para fora do momento presente por notificações, multitarefas e a ilusão de que precisamos estar sempre conectados. Mas essa conexão externa muitas vezes leva a uma desconexão interna. Para os estoicos, a verdadeira conexão é consigo mesmo, com a razão e com a natureza. Para viver conscientemente, precisamos cultivar a atenção plena em nossas atividades diárias. Comece com as tarefas mais simples. Ao escovar os dentes, sinta a escova, o sabor da pasta. Ao tomar café, aprecie o aroma, o calor da xícara, o sabor da bebida. Ao conversar com alguém, preste atenção de verdade. Ouça com a intenção de entender, não apenas de responder. Cada uma dessas pequenas práticas treina nossa mente para focar no presente. Além disso, viver conscientemente envolve aceitar o presente como ele se apresenta, sem resistência. Isso não significa que não devemos buscar melhorias ou trabalhar para mudar as coisas. Significa que, no momento presente, devemos aceitar a realidade da situação, seja ela qual for, antes de decidir como agir. A resistência ao presente é uma fonte constante de sofrimento. A aceitação, por outro lado, libera energia para a ação construtiva. No seu dia a dia, a prática de viver conscientemente é um antídoto poderoso para a ansiedade e o arrependimento. Ela nos permite apreciar as pequenas alegrias da vida que muitas vezes passam despercebidas. Um raio de sol, o canto de um pássaro, um momento de tranquilidade. Ela nos permite responder aos desafios com mais clareza, pois não estamos sobrecarregados pelo peso do passado ou pela incerteza do futuro. Comece cada dia com a intenção de estar plenamente presente em cada ação, em cada interação. Antes de mergulhar na correria, reserve um momento para simplesmente ser. Sinta seu corpo, observe sua respiração, sinta o ambiente ao seu redor. Carregue essa intenção ao longo do dia, retornando ao presente sempre que sua mente começar a divagar. Lembre-se, o presente é um presente.
uma dádiva valiosa que, uma vez gasta, não pode ser recuperada. Viver conscientemente é a forma mais profunda de honrar essa dádiva e de construir uma vida rica em significado e propósito. 12. Transformando cada dia em uma experiência poderosa. Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada. Cada uma das meditações que exploramos, do renascimento matinal à consciência do presente, não são práticas isoladas, mas elos de uma corrente inquebrável que, quando unida, tem o poder de transformar radicalmente a qualidade de nossa existência. A meta não é apenas ter manhãs perfeitas, mas usar essas manhãs como trampolim para criar dias, semanas e, em última instância, uma vida inteira de propósito, significado e serenidade. A grande lição que os estoicos nos deixam é que a vida não acontece para nós, mas através de nós. Não somos meros espectadores, mas os arquitetos da nossa experiência. E a matéria-prima para essa arquitetura são nossas escolhas, nossos julgamentos e nossas ações, momento a momento. O poder não está em controlar o mundo externo, mas em dominar o nosso mundo interno. Pense na metáfora da semente que plantamos ao acordar. Se as primeiras horas são sobre escolher a semente certa, pensamentos positivos, intenções claras, o restante do dia é sobre regá-la, protegê-la e nutri-la. Silenciar o ruído interno, eliminar preocupações, cultivar paciência, fortalecer a resiliência e desenvolver o caráter, são as formas de cuidar dessa semente para que ela floresça. Viver conscientemente é desfrutar de cada etapa do crescimento, apreciando a beleza e o aprendizado em cada fase. A transformação não é um evento único, mas um processo contínuo de refinamento. Cada manhã é uma nova chance de aplicar esses princípios, de aprender com os erros do dia anterior e de reafirmar nosso compromisso com a virtude e a razão. Não haverá dias perfeitos no sentido de ausência de desafios, mas sim dias onde você será capaz de enfrentar qualquer desafio com uma mente calma e um coração forte. Os ensinamentos estoicos não prometem uma vida sem dor ou adversidade. Pelo contrário, eles nos equipam para enfrentá-las. Eles nos ensinam a não temer o que não podemos controlar, mas a focar em nossa resposta. Eles nos mostram que a verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher nossa atitude, independentemente das circunstâncias externas. Essa é a chave para transformar cada dia, não em uma fuga da realidade, mas em uma imersão profunda e significativa na própria vida. Imagine-se daqui a alguns meses ou anos. Como seria sua vida se cada manhã você acordasse com a clareza de propósito que exploramos? Se você silenciasse o ruído interno, se você eliminasse as preocupações inúteis, se você cultivasse a paciência em face dos atrasos, se você fortalecesse sua resiliência diante dos golpes da vida, se você agisse de forma consistente com a pessoa que você aspira a ser, e se você vivesse cada momento com plena consciência, a vida seria não apenas suportável, mas verdadeiramente poderosa e significativa. Essa não é uma teoria para ser apenas lida, mas uma filosofia para ser vivida. É um chamado para a ação. Uma provocação para que você assuma a responsabilidade por sua experiência e comece a esculpir sua realidade. Uma manhã de cada vez. Como Epicteto nos lembra, não explique sua filosofia, incorpore-a. A questão final que deixo para você, para a sua reflexão profunda, é esta: que legado de caráter e serenidade você está construindo para si mesmo e para o mundo? Uma manhã de cada vez. E qual será a sua primeira escolha consciente amanhã? Que refletirá a pessoa que você está se tornando. Se este vídeo ressoou com você, se trouxe alguma luz ou clareza para a sua jornada, por favor, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também possa se beneficiar.
E eu adoraria saber nos comentários qual dessas meditações estoicas você sentiu que mais precisa aplicar em sua vida agora. Sua perspectiva é muito valiosa para a nossa comunidade. Até a próxima reflexão. Mantenha-se firme, mantenha-se consciente.